Então, começando, boa tarde a todas, todas e todos, todas, todos e todes. Essa é mais uma atividade do projeto de ensino, ciclo de palestras sobre produção cultural. É um projeto de ensino da Universidade Federal do Pampa, é coordenado por mim, eu sou a professora Carla Rabelo, eu sou professora do bacharelado em Produção e Política Cultural, um bacharelado que está na Universidade Federal do Pampa, especialmente no campus Jaguarão, que é uma cidade que está na fronteira com o Uruguai, e que pretende, né, com esse curso e com esse projeto, trazer profissionais, pensadores, pesquisadores, pessoas que estão no mundo da produção e que têm muitos conhecimentos a trocar conosco e principalmente nos oferecer esses conhecimentos, né? O projeto preza por essa dinâmica da ecologia de saberes, os saberes não estão somente nas universidades, os saberes estão por todas as partes, e nós temos hoje uma pessoa muito especial e repleta de saberes no campo da música, né? É um projeto que privilegia as mulheres, sim, é um essencialismo estratégico, e nós estamos aqui para mostrar que a produção também é feita por elas. Então, hoje eu também queria agradecer ao Pablo Souza, que é o nosso bolsista do projeto, é o aluno, né, discente do bacharelado em produção e política cultural, e que imediatamente eu já passo a palavra para fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. É com você, Pablo. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Então, hoje, né, a gente está presente aqui junto com a Melina, né, uma convidada, como a professora disse, a gente estava esperando, assim, a resposta dela para a confirmação, enfim, da palestra. A gente ficou muito ansioso, assim, com a confirmação dela. E eu fico muito feliz dela estar com a gente aqui, né, hoje fazendo esse encontro, enfim. E hoje, né, a nossa palestra do dia é sobre produção musical, né, com a Melina, e eu vou apresentar um pouquinho agora, né, do currículo dela, que é um currículo bem grande, assim, muitas coisas, 25 anos, não, 23 anos de carreira aí, então vou começar aqui com a apresentação. Ela atua na área da produção de música há 23 anos, é diretora da Fina Produção, diretora e criadora da Convenção Internacional de Música, Porto Musical, dedica-se ao desenvolvimento internacional de carreiras de grupos dentro e fora do Brasil desde 2004, sendo hoje empresária dos artistas Siba, Tássia Reis, Sofia Freire e mestre Anderson Miguel, já tendo trabalhado com Karina Burr, Gui Amabis, Orquestra Contemporânea de Olinda e outros. Já realizou mais de 15 turnês internacionais, foi produtora executiva de mais de 35 discos e coletâneas, gerenciou alguns projetos como Recife, The Playbell Seat para o British Council, Porto Digital e Western Shade. Foi a produtora executiva da exposição Mix Max Brasil para o Tropen Museum de Amsterdã. Foi durante 13 anos produtora executiva e sócia do festival Abril Pro Rock e da Austronave Iniciativas Culturais. Foi produtora de eventos locais como Nívia Vivaton, Covers Banco do Brasil, Boticário de Dança, já fez parte de diversas comissões de seleções de patrocínio para empresas como Natura, Petrobras e BNDES. Foi escolhida para participar da primeira edição do projeto Produção Cultural no Brasil, realizado pela Casa Cultural Digital, pela Casa de Cultura Digital de São Paulo, e Ministério da Cultura, onde ficou entre os 100 gestores de cultura de mais destaque do Brasil, de todas as áreas. Então, diante, né, desse currículo assim que é gigantesco, eu passo a fala para a Melina, para ela poder começar, né, com o nosso encontro, enfim, para a gente fazer essa troca hoje. Então, passo a palavra para a Melina agora. Obrigada, Pablo. Obrigada, Carla, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo trocar com os estudantes e com a galera que está começando em produção. Isso é sempre super legal, que dá um novo gás e um novo ânimo, né? Quero começar a minha fala pedindo para quem puder abrir a câmera, abre, porque a gente não está podendo se ver, né? Não é uma palestra pessoalmente, mas diminui muito
essa frieza, né, da internet, quando a gente consegue olhar para as pessoas, né? Mesmo que seja em casa, descabelada, no quarto, na cozinha, de qualquer jeito. Então, quem puder abrir a câmera para criar uma interação comigo vai ser muito melhor. Agradeço a quem fizer. Então, pessoal, quem está trabalhando com... eu trabalho na área da música, né, da produção da música, há mais de 23 anos. Eu estava contabilizando, preciso atualizar esse número, hoje é 25 já anos. Eu comecei com a produção de um festival, né? Eu sou formada, na verdade, em jornalismo, mas ainda no fim da minha faculdade, eu comecei a trabalhar no Festival Abril para o Rock, que é um dos festivais mais antigos da cena musical independente brasileira. E foi trabalhando na assessoria de imprensa do festival que rapidamente eu migrei para a produção. Sempre tive um perfil muito de produtora executiva para fazer as coisas, e acabou que o trabalho na área da imprensa e comunicação no festival me jogou para a produção, e de lá eu nunca mais saí, né? Especialmente na produção da música. Já fiz alguns projetos para a área de tecnologia, para a área de artes visuais e tal, mas sem dúvida nenhuma foi na música onde eu me encontrei. Porque a gente pensa que produção cultural é tudo a mesma coisa, e quem sabe fazer um tipo de produção, mas não é, né? Os segmentos das artes pedem perfis diferentes para cada situação, né? Então, por exemplo, uma produtora de música um perfil, uma produtora de audiovisual é um outro tipo de perfil. Então, a gente vai estabelecendo também esses segmentos e esses dons que a gente tem, mas é na música onde eu realmente me encontrei. Eu gosto da agilidade do mercado musical, eu gosto do fato de que a gente cria, rapidamente a gente produz e rapidamente a gente vê aquele resultado. Então, essa agilidade, esse imediatismo tem um pouco do meu perfil mesmo, do que aqueles projetos de cinema que começam hoje, o filme termina e vai ser lançado daqui a 5, 10 anos, eu ficaria louca se eu fosse dessa área aí. Não é bem o meu caso. Então eu comecei trabalhando com produção de evento, né? Num escritório que também cuidava de carreiras de alguns artistas. Na época, Chico Science, Nação Zumbi, DJ Dolores Aparelhagem, Ciba e a Floresta. Então, sendo que no escritório eu tinha uma coisa de que eu não tinha muito paciência para cuidar de artista. Então, eu gostava de fazer a executiva de eventos. Então, por exemplo, o Abril para o Rock, rapidamente eu entrei nessa produção de evento, né? Captação de recurso, planilha, fechamento de programação, contratação de artista, contratação de fornecedores. Então, eu me identificava muito mais com o ambiente da produção executiva de eventos, né? Fiquei, então, nessa área de eventos, da qual, desde o começo até hoje, eu nunca saí. Porque eu fiquei 13 anos fazendo a produção executiva do Abril pro Rock. Nesse meio tempo, a gente criou junto o Porto Musical, que é uma convenção internacional de música, que eu dirijo e faço a produção até hoje, né? Está indo para a 10ª edição em 2022. Então, a minha experiência começou no evento e é uma experiência que perdura nesses últimos 20 anos, né? Nesses últimos 20 anos. Sendo que num determinado momento, década de 90, lá para 96, 97, nossa senhora, como já faz tempo. A gente perde a noção do tempo, e agora mais do que nunca, né? O tempo está se esvaindo pelas mãos da gente, mas vamos lá. A gente tinha no escritório os artistas todos excursionando fora do Brasil, e era preciso que eu assumisse alguns shows fora do Brasil, fazendo a produção executiva dessas turnês. E mesmo sem querer, eu tive que ir.
Eu não tinha muita paciência de lidar com a chatice do artista. Eu dizia muito, esse nhenhenhen, eu não sou psicóloga, nem sou babá, não estou afim de trabalhar com artista e tal. Então, eu não tinha muito essa paciência, mas chegou uma hora que a própria necessidade do escritório me obrigou a ir trabalhar a viajar com os artistas, né? Então, eu fiz algumas viagens, comecei com o DJ Dolores, que é um artista daqui, de Pernambuco, fazendo algumas turnês com ele. Ele tinha uma banda de músicos muito moderninhos da cidade, todos muito metidinhos, assim, a serem os descoladinhos e tal. Então, eram turnês muito legais, mas muito solitárias para mim, porque eu dizia assim, vamos descer e vamos jantar. Quem quiser ir jantar comigo, 7 da noite, esteja aqui embaixo do hotel. E eu chegava e não tinha ninguém para ir jantar comigo. No máximo aparecia Dolores e eu ia jantar com ele. Daí que, quando foi em 97, 98, minha gente, eu vou me perder nas datas aí, mas por volta disso, Siba, que também é um músico daqui, espero que vocês já tenham ouvido falar dele. Se não ouviram, abram o Spotify imediatamente após, será o meu pagamento por essa palestra, e vão conhecer esse artista maravilhoso da música brasileira. Siba ia fazer uma turnê e eu precisei acompanhar essa turnê. Ele era de um grupo daqui, tem um grupo aqui de mestres da Zona da Mata de Pernambuco, onde tocava maracatu, ciranda e tal. E aí, nessa turnê, eu lembro que a primeira parada da gente foi em Lyon, na França. E eu falei para eles, olha, pessoal, eu vou jantar às 7 da noite, quem quiser ir jantar comigo, esteja aqui embaixo no hall do hotel. E quando eu abri quando o elevador se abriu assim, tinham os 10 da banda me esperando para ir jantar comigo. E a partir daí, eu sempre conto essa história, porque a partir dali começou um relacionamento muito incrível com o Siba, né? E eu comecei a ver que fazer turnê e cuidar de determinados artistas não era tão ruim. Poderia ser um trabalho coletivo muito bonito. E aí eu fiz uma turnê com eles e foi muito bonito, pela França, por Portugal e tal. E quando a gente voltou para o Brasil, Siba estava sem produtora no Brasil, ia lançar um disco que chama Toda Vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar, e a gente virou muito amigo nessa turnê. E aí, ainda assim, eu achava que eu não era capaz de tomar conta, de gerenciar a carreira artística de um artista, né? Que eu não entendia do gingado e tal. Então, Siba, ele ia lançar esse disco, não tinha uma produtora, mas a gente era muito amigo, tinha ficado muito amigo na turnê, ele virou para mim e fez, lança comigo esse disco aqui e depois me ajuda a lançar esse disco e depois você volta e não me produz e volta para fazer só o que você quer, que são os festivais. Aí eu disse, tudo bem, claro, vamos lá. E eu nunca tinha assim, parado para pensar o planejamento de um disco, o lançamento de um disco, capa, imprensa, estúdio e tal. E aí eu fui aprendendo com ele, que já tinha uma carreira longa, né? Na música, já vinha do Mestre Ambrósio. E aí eu fui aprendendo com ele. E desde esse momento até hoje, né? Quantos anos se passaram já? Mais de quase 13 anos ou mais. A gente nunca mais se largou. E eu diria que... E eu sou hoje empresária dele, sócia dele há muitos anos já, né? E eu diria que talvez uma das relações de gerenciamento de carreira das mais antigas do mercado independente da música no Brasil, porque muitos empresários deixam seus artistas e vice-versa, né? Então, ainda assim, fiquei 8 anos exclusivamente trabalhando com Siba para achar que poderia trabalhar com outro artista. Foi quando eu me abri, comecei a trabalhar com Karina Bu, com Guia Mabes e tal, e hoje eu trabalho com uma artista de São Paulo que me convidou para tomar conta da carreira dela, que é a Tássia Reis, que vem de um outro universo que eu não conhecia, que é o universo do rap, do hip hop, né? Uma artista negra, mulher negra. Eu sou uma empresária branca,
né? Eu tive que reaprender nos últimos 4 anos sobre o mercado, porque a gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe. O mercado brasileiro da música é um reflexo da sociedade brasileira, tanto nas suas coisas positivas como nas suas coisas negativas. É um mercado racista, é um mercado misógino, é um mercado com pouco olhar para a diversidade dessa música, né? Então eu tive que reaprender muito com a Tássia nesse trabalho. E, bom, de lá para cá, então, eu abri em 2000, eu saí da minha antiga produtora, da minha sociedade, abri minha empresa, que é a Fina Produção, em 2010. Toco o Porto Musical, que é essa convenção de música que acontece em Pernambuco, que foi a primeira convenção de música que pensou a exportação da música brasileira, né? E toco o desenvolvimento, seja nacional, seja internacional, dos artistas que eu trabalho. E esse desenvolvimento é a produção, eu diria que é a produção musical na veia, né? Porque com esse dia a dia com eles no mercado, sendo contratada, lidando com imprensa, lidando com rádio, lidando com a falta de difusão, lidando com os problemas do mercado musical brasileiro, né? Que é um mercado que só olha, quer dizer, que tem muito público para um tipo de música, né? E tem pouco público para a grande diversidade da música brasileira e tal. Então, a gente é nesse dia a dia com os artistas que é onde eu aprendo mais hoje em dia. E onde, com essa experiência, eu posso colocar, por exemplo, no Porto Musical, na hora que eu vou criar um evento para capacitação de novos produtores, para capacitação de artistas. Então, eu pego essa experiência e coloco lá, né? Bem, nesses últimos 25 anos de carreira, eu destacaria alguns projetos como o Porto Musical, que é um evento, para mim, hoje, é o evento da minha vida, eu diria, não só porque eu criei ele, porque ele tem uma importância muito, muito grande no desenvolvimento de novos produtores, na formação de novos produtores para o mercado da música, principalmente. Porque, pessoal, vocês estão estudando sobre produção cultural. E eu preciso dizer para vocês o seguinte: essa conta nunca vai fechar. A gente tem um país com uma enorme criação, a gente tem um país com uma quantidade de artistas e de bandas muito, muito grande, ainda bem, e com muito poucos profissionais de produção. Ou seja, essa conta nunca fecha. É artista demais para produtor de menos. Então, sempre vai haver uma área aí aberta para quem tiver a fim de trabalhar com artistas e com bandas. E eu diria que hoje foi claro que eu aprendi muito com os eventos, mas a atividade diária de você fazer um artista circular, ser ouvido, tocar, ser conhecido, ter seu público, se comunicar, né? Gravar sua música, isso é o que dá uma enorme experiência para quem quer fazer produção musical, certo? Então, eu diria que esses projetos que eu destacaria na minha vida seria esses projetos com esses artistas que me ensinaram demais, certo? Destaco 2 artistas dentro disso. O Siba, que é o artista por onde eu aprendi a trabalhar com música, foi a pessoa que me ensinou a trabalhar como empresária artística, porque ele já tinha essa experiência, e nós viramos sócios, e nós viramos grandes parceiros que somos até hoje. E destaco a Tássia Reis, que entrou na minha vida há 4 anos, e eu tive que dar um reset em muita coisa que eu achava que havia aprendido. Ou seja, em 25 anos de carreira, eu não aprendi tudo.
O mercado, nos últimos 25 anos, saiu do análogo. Imagine que quando eu comecei a produzir, a gente produzia via fax, usando fax. Não existia internet. Pode olhar para mim com essa cara mesmo, Carolina. Sou velha o suficiente para isso. E hoje, a gente viu essa mudança do mercado acontecer. A gente viu essa mudança toda acontecer, a internet entrar na vida da música e transformar completamente tanto a produção de evento como a produção criativa brasileira. Porque o nosso trabalho, a nossa atividade de produção musical está completamente interligada à atividade de criação também. Nunca deixem que as pessoas digam para vocês que vocês são só executivos e que os artistas são só artistas. A gente também está criando o tempo todo. A gente também está pensando em soluções e tal. Então, a gente faz parte do processo criativo também. E quanto mais a gente conhece o mercado, mais a gente pode também interferir no próprio processo criativo dos artistas que a gente trabalha. Certo? Continuando aqui o roteirinho que Carla e Pablo me passaram, para não fugir. Não sei quantos minutos eu estou falando. Falei que 20 minutos era muito pouco, mas eu estou chegando lá, Então, os motivos que me fizeram destacar a Tássia e o Ciba como dois principais projetos da minha vida estão explicados. Através de eu conheci o mercado e conheço o mercado até hoje, que é o Ciba, que é um artista que é da geração mais parecida com a minha. Ele tem 51 anos, né? Então ele atravessou esse histórico e essas mudanças do mercado da música, assim como eu. E destacaria a Tássia Reis, que é uma artista de 31 anos, que já nasceu na internet, o primeiro grande sucesso dela foi um clipe, não foi nenhuma música, já foi vídeo, né? Então, eu destacaria eles dois e destacaria o Porto Musical como um projeto que vem me ensinando a estar atualizada, a colocar a minha experiência à disposição do mercado, né? E à disposição de situações como essa aqui, de troca com vocês e tal, ver se de alguma forma eu contribuo para o desenvolvimento de novos profissionais, né? Faço isso com o maior prazer. Bom, como eu analiso a atividade de produção musical no mercado e que desafios, aí cortou aqui, e que desafios eu acredito que a gente esteja vendo nessa coisa da pandemia agora, né? A produção musical, ela vai sofrer ela vai sofrer as intempéries do tempo. Quando eu digo tempo, é o tempo político, é o tempo social, na conjuntura que a gente vive. Então, eu estou falando aqui, deixa eu só contextualizar o ambiente que eu vivo. Eu estou falando de um mercado de música independente. Quando a gente diz que é aonde eu atuo, eu não atuo ainda, talvez isso aconteça um dia, não sei se irei ou se quero atuar no mercado do mainstream. Eu estou falando do mercado independente da música. Quando a gente fala de mercado independente, eu estou falando de um mercado onde os artistas, os produtores, os grupos e os agentes, eles não estão na grande mídia, eles não estão sendo tocados nas grandes rádios comerciais, infelizmente, não estão nas televisões comerciais, não são comprados de nenhuma marca, normalmente não tem contratos com grandes gravadoras. Esse é o mercado da música independente, é o mercado que precisa de política pública para sobreviver, de patrocínio de instituições e marcas que pensem em diversidade da música brasileira e que precisam furar pequenas, médias e grandes bolhas para circular a sua música em casas de shows pelo Brasil,
e circular sua música na medida do possível pela internet, promover com o que dá. Esse é o mercado que eu estou. Esse é o mercado. Contextualizando dentro desse mercado, a gente está sempre à mercê da gestão pública, porque a gente precisa de política pública para girar esse mercado e girar essa cadeia, né? Então, esses são os grandes desafios da gente. Porque a gente precisa lidar com a vulnerabilidade constante do nosso mercado. A ver o que nós estamos passando agora, depois de um momento de grande fomento na música e na cultura brasileira, nos últimos, eu diria aí, 12, 14 anos antes de Bolsonaro assumir. A gente tinha fomento para a produção, a gente tinha fomento para a criação, a gente tinha fomento para a circulação da música, a gente tinha editais pensando nisso, a gente tinha casas de shows, casas de pequeno, médio e grande porte para a circulação dessa música, a gente tinha redes de contato no Brasil, então a gente tinha um momento ali que a gente vem sofrendo constante ataques a isso desde o golpe de 2016, com a entrada de Temer, depois com a entrada de Bolsonaro, e agora a pandemia, né, do coronavírus é só a pá de cal que a gente já vem vivenciando nos últimos 2 anos. Então, infelizmente, pode parecer uma fala pessimista, mas a gente precisa estar preparado para a terra arrasada que esse mercado vai encontrar pós-pandemia. Por que terra arrasada? Porque durante a pandemia, muitos produtores pararam de acreditar e deixaram a música, muitos artistas deixaram a música, e principalmente os lugares por onde esses artistas circulavam fecharam. Então, a gente vai ter uma responsabilidade, tanto quem está na ativa e continua insistindo, como quem está entrando, como as instituições, ou como a gestão pública minimamente responsável, tem uma responsabilidade enorme com essa retomada agora, pós-pandemia. Então, eu já entrei um pouco nesse último tema, que é o tema da pandemia. Falei durante, eu acredito, aqui 20 minutos, 25 minutos. Acho que os desafios da produção musical hoje, do ponto de vista sociopolítico, são esses. E nós temos um desafio constante, principalmente pessoas da minha idade, acima da minha idade, que é lidar com as atualizações tecnológicas do mercado. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Esse mercado muda na velocidade da luz e, hoje em dia, muda pior, muda na velocidade da crise. A gente tem uma crise, esse mercado muda. A gente tem uma crise, esse mercado muda. Muda muita coisa para o bem e muda muita coisa para o ruim, para o pior. Então, a gente tem que pegar o que presta disso e tentar transformar o que não presta. Isso requer uma força de vontade violenta e uma resiliência muito grande, o que não é fácil. Requer um jogo de cintura financeiro também muito grande, porque a gente vive nessa gangorra, hora tem, hora não tem. Então, esses são os grandes desafios da produção musical. Se deixar aqui, eu falo sem parar durante 2h30, já falei para a Carla, mas como ela me deixou claro que esse grupo é um grupo muito híbrido, de diferentes, de pessoas que vêm de diferentes áreas, diferentes experiências e diferentes perspectivas ou expectativas. Fica aqui meu resumo muito rápido, muito breve, do que é que eu sou, do que é que eu faço, do que é que eu fiz, de como eu penso o mercado atual e o futuro próximo. Porque a gente não pode pensar no futuro a longo prazo, né? Por fim, eu quero terminar essa fala dizendo que uma das coisas que esse momento de pandemia resgatou com força foi a força da coletividade e das redes. Que a gente viveu isso há um momento atrás, há uns anos atrás, depois a gente se afastou da coletividade, e nesse momento de dor que a gente
que a gente vem vivenciando com a pandemia, de dúvidas, de dores e de poucas perspectivas, os coletivos voltaram a se juntar, né? Então, as associações de produtores, as associações de festivais, os pequenos coletivos. E aí fica para a gente uma dica de que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. E que esses coletivos e os nossos pares sempre nos ajudarão a pensar melhor. Tá? E eu comecei a minha carreira há 20 e tantos anos atrás, quando o grande lema era o lema punk da época, que era do it yourself, que é faça você mesmo. Naquela época, quando eu comecei, não existia nenhum curso de produção cultural no Brasil. Não existia nada voltado para isso. Eu aprendi na experiência, na tora, sendo jogada aos leões. Eu nunca fiz um curso de produção de música na minha vida. Só assisti muitas palestras e dei muitas palestras, mas eu nunca fiz um. De lá para cá, o lema mudou completamente. É do it together. Faça acompanhado, faça junto. E todo mundo está cada vez mais disposto a fazer junto, porque a gente já entendeu que sozinho não vai para lugar nenhum, a não ser entrar numa neurose absoluta que não vale a pena para ninguém. Então, eu deixo aí minha última fala. Vou abrir, então, para vocês, Carla e Pablo, darem continuidade à nossa conversa. Então, eu só queria dar uma complementada, assim, né, em questão você comentou, né, essa questão da rede, e é exatamente isso, né, o que a gente propõe também aqui, né, essa questão da rede, ainda mais em questão desse contexto, né, pandêmico, que estamos aqui, cada um na sua casa, enfim, essa distância, e essa uma das propostas também, né, a gente estabelecer esse contato, né, e como a professora disse, diferentes pessoas estão aqui, diferentes áreas também. Então, eu acho muito importante essa sua fala, enfim. E eu acho assim que eu imaginar, porque eu não tenho experiência, né, nessa área. Enfim, eu sou discente e a gente sempre tem as nossas imaginações, né, diante assim das coisas que a gente acha que acontecem, enfim. E eu acho muito interessante ter pessoas assim, né, como você, que são referências para a gente, né, fazendo parte do nosso projeto e vindo falar de suas experiências, enfim, o seu contato com a área. Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra agora, né, para a professora Carla, que ela vai fazer uma pergunta. E logo após a gente vai abrir, né, para as perguntas dos convidados. Na verdade, agradecer primeiro essa fala da Melina. Eu até coloquei aqui no chat, nossa, que panorama. E imagina que ela não falou nem a metade do processo de vida dela. Eu fiquei anotando aqui no bloco de notas, anotei no caderno, nem sabia mais onde anotar a quantidade de pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, depois eu acho que a Cláudia se inscreveu aqui, também quer fazer uma pergunta, né? Eu acho que eu faço a minha, a Melina responde, depois a gente vai para a Cláudia. Deixa eu abrir aqui meu rascunho, gente. Quando você falou, Melina, do mercado, você falou dessa perspectiva macro, que às vezes é um modelo musical predomina, né? Diante de tanta diversidade, diante principalmente da atuação dos movimentos independentes, né? Dos produtores, dos músicos. Aí eu fiz uma anotação aqui assim, sobre esse universo, esse lugar na sua fala, assim. Como o campo, né, esse campo amplo da produção musical brasileira dos últimos anos, né, claro, passa por todo esse momento político que de fato arrasou, né, com todo o campo da cultura, né, não somente o da música, mas todas as áreas. Mas eu queria, na verdade, te ouvir um pouquinho sobre como os produtores, as produtoras, né, pensando nas mulheres principalmente, mas as produtoras, os produtores de artistas independentes como você, como que fizeram assim, como que você observou, né, os outros movimentos de produtores nesse mercado médio, né, que se movimenta nessas dificuldades nos últimos anos,
como que se movimentou para fazer a obra circular, vender, chegar nas pessoas, chegar nos públicos diversos, assim como a obra que é produzida, que é diversa, né? Entender um pouquinho assim que esforços de produção de música foram esses, assim, nesse vasto campo da produção musical brasileira. E aí eu coloquei uma pergunta, não sei se ela cabe junto com essa, mas eu queria saber, e aí é uma pergunta que envolve até um orientando meu, se os selos independentes tiveram um papel também fundamental nesse movimento também dos produtores independentes, assim, se os selos, como você analisa também o processo dos selos nesses anos, nesses últimos anos. Tá. Vamos lá. Exatamente. A música brasileira, o mercado, ele infelizmente a gente não tem uma coisa que nunca muda é a ausência de difusão, né? É fazer com que a diversidade da música brasileira seja ouvida por mais gente, né? A gente não tem isso, e isso é um problema grave do mercado que nenhum produtor independente, por mais network que ele tenha, por mais bem conectado que ele seja, a gente conseguiu quebrar isso, né? A hegemonia do mercado mainstream, né? Que na minha cabeça, quando você, Melina, ok, contextualiza aqui. Na minha cabeça hoje, o que é o mercado mainstream brasileiro? De verdade, é a música sertaneja, né, das duplas sertanejas, é o principal mercado mainstream, é aquele mercado que é ouvido por uma grande massa populacional e que, por exemplo, numa situação de pandemia como a que rolou, sem show, eles conseguiram manter o seu nível de receita. Alguns até com mais receita, para você ter uma ideia, a quantidade de dinheiro que gira. Um pedaço do funk, um pedaço pequenininho do funk ali, um pedaço pequenininho da MPB brasileira. Mas o mainstream brasileiro é o sertanejo hoje em dia, né? Quando você tira o sertanejo, quando você tira um pedacinho do funk, um pedacinho do brega, um pedacinho da MPB, vai ficar ali toda uma gama de música brasileira diversa, feita em todos os lugares do país, né? Nos mais variados ritmos, que numa situação de pandemia, por exemplo, esses artistas que, na minha opinião, são os gênios da música brasileira, da contemporaneidade, não têm dinheiro para pagar seus aluguéis, porque não tiveram shows para fazer. Isso é uma tristeza de lidar. E aí, Carla, dentro desse panorama, os produtores conseguiram o pouco que conseguiram andar, e quando eu digo pouco, quando a gente considera que não teve difusão, mas esse pouco foi muita coisa para manter esse mercado, pelo menos em atuação, esse mercado independente em atuação, em circulação. Foi através de quê? Através de network, de redes de contatos, através da produção dos festivais no Brasil todo. Eu considero que os festivais independentes de música têm uma importância muito grande para a circulação e como vitrine desses artistas. Isso já era quando eu comecei há 20 anos atrás no Abril Pro Rock. Continua sendo, porque esses festivais formam novos públicos, dão espaço para novos artistas, né? E esses festivais, por conseguirem um público interessante, eles também atraem as marcas. E algumas marcas, algumas empresas que não veem, digamos assim, número, mas veem representatividade, essas marcas preferem apostar nesse nosso mercado. São nos artistas que trazem uma representatividade. Representatividade das mais diversas, seja de raça, seja de gênero, seja territorial. Então, eu diria que festivais, produtores em conexão, a internet, a facilidade
do escoamento via internet, seja do que se produz, seja das ferramentas para venda, seja das ferramentas, seja das plataformas de streaming para circular essa música, essa tecnologia, essa internet, esses 3 pilares aí, e as marcas que viram nesse mercado independente representatividade, foram esses pilares. Esqueci de um. E alguma política pública, seja federal, seja municipal ou estadual, esses 5 pilares, eles conseguiram, de alguma forma, manter esse mercado independente em funcionamento. E, por trás desses 5 pilares, existe um perfil fundamental que faz tudo girar. É o produtor. O produtor que faz isso girar. É o produtor que propõe um artista, é o produtor que manda a parada para o festival, que faz o negócio acontecer, é o produtor que bota um edital na lei de incentivo à cultura, é o produtor que movimenta isso. É o produtor que faz um projeto para uma marca, que escreve para uma marca. Então, o produtor, ele é o perfil de sustentação por trás disso. É claro que eu não posso ser arrogante o suficiente e dizer que é só o produtor, porque se não tiver o artista, a música e o criativo, isso não anda. Então, esses 2 pilares, eles seguem juntos nisso aí. Então, respondendo à tua primeira pergunta, como é que os produtores conseguiram se manter nesse mercado? Eu diria que através desses 5 pilares que eu coloquei para você agora aqui. A segunda pergunta estava engatada, eu acabei de esquecer dela. Os selos independentes. Os selos independentes. Pronto. O fato de eu esquecer mostra, na minha opinião, o quanto esse tema, essa parte do mercado foi frágil. Foi frágil, foi pequena e hoje quase inexistente. Tanto que eu esqueci de falar sobre ela. O Brasil, durante um período, teve alguns selos independentes muito importantes que lançaram as músicas, principalmente na década de 90, começo dos anos 2000, mas isso, de uma certa forma, a própria movimentação do mercado, tirando essa história das gravadoras, desses lançamentos físicos e tal, e colocando os lançamentos no stream e tudo mais, esses selos que já eram muito poucos se comparado à quantidade de produção criativa, né? Esses selos, eles foram minguando. É uma pena, é lastimável. Por quê? Porque eles poderiam ser grandes aliados desse mercado, como o são em outros territórios, como a Europa, por exemplo, que tem muitos selos, sempre teve e ainda tem, que lançam música independente. Então, no Brasil, esse eu diria que os selos poderiam ter tido mais e terem mais força, mas infelizmente não foi o caso. Estou torcendo para que alguém diga que eu estou errada nessa minha opinião, né? Cláudia, vai fazer uma pergunta? Vou sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera aqui. Abre. Oi, Cláudia. Oi, Melina, obrigada. Tudo bem? Obrigada. Tudo bom, querida? Foi ótima a sua apresentação. Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou do audiovisual. Tentei até entrar na área de produção musical. Entrou aqui uma mensagem. Cheguei a fazer um curso com o Ayrton Bahia já há muito tempo atrás, mas uma época que eu entrei em crise com audiovisual, mas depois acabei não enveredando pela produção musical. Acho até porque isso era até uma coisa que é a primeira pergunta, que foi até o início da sua conversa, falando dessa coisa da difícil entrada, né, que você teve, e eu acho que
eu até tive também essa mesma dificuldade de não conseguir achar a minha turma e acabei não entrando no mercado. Então, acho que hoje já não vou mais procurar entrar, mas queria saber o que você, vamos dizer, em tempos ideais, o que seria a sua dica para quem quisesse entrar no mercado da produção fonográfica e a produção musical, aliás, né? Porque fonográfica já não existe mais, a gente não pode falar, porque na época eu fiz o curso ainda era produção fonográfica. E a outra coisa que eu queria te perguntar é sobre esse projeto que você falou, o Porto Musical, porque você citou e eu não conheço o projeto, não sei se as outras pessoas conhecem, mas aí queria que você explicasse o que é esse projeto. Então, na verdade, são duas perguntas, né, sobre a produção, né, o que seria as condições ideais, vamos dizer, para uma pessoa entrar no mercado, e o que é o projeto Porto Musical. Tá bom? Obrigada, Cláudia. Obrigada. Eu diria que os produtores do audiovisual são os únicos produtores, na minha opinião, capazes de fazer qualquer outra produção. Porque... se bem que eu não sou, eu já até fiz um pouco de produção, mas eu sou pesquisadora. Bom, não, tudo bem. Aí não estou falando mais de você, porque eu não sei sua história, mas o que eu posso dizer... O que eu posso dizer é que os produtores de audiovisual, eles são tão capacitados, eles têm uma capacitação para certas coisas tão refinada, que eu acho que é o único tipo de perfil de produção que pode fazer qualquer coisa, música, dança, teatro, circo, e vai saber vingar. Já ao contrário, eu não acho, porque eu vejo que realmente o audiovisual precisa de outro tipo de perfil. Mas, respondendo a sua pergunta, eu diria que, se informando, se quem quiser entrar na produção da música, precisa ler, entender como é que esse mercado está, e mais do que tudo, eu acho que tentar experimentar isso. E é simples experimentar a produção, assim. Vai desde do seu amigo ou sua amiga, ou sua prima, ou seu primo, que está lançando um disco, ou que está fazendo uma música em casa, e que você pode, junto com ele ou com ela, entender como é que pode divulgar aquilo ali, como é que pode produzir e tal. Ou fazer um pequeno showzinho na casa de show do seu bairro. E isso são formas simples, mais seguras de experimentar o mercado e saber se você gosta desse mercado. Em algumas palestras eu sempre digo para os artistas, porque tem muitos artistas aqui, tem muitos artistas nas palestras que eu faço, acho que é diferente dessa situação aqui. Tem inclusive um colega meu assistindo, João Paulo, queria mandar um beijinho para ele, meu parceiro aqui em Recife, que está aqui assistindo essa palestra. E é um cara muito massa, olha aí, apareceu, do Maracatu, e é um cara que está comigo num coletivo aqui muito importante que a gente juntou esse ano, que é o Acorde, Levante pela Música de Pernambuco, que é um coletivo, mais de 200 pessoas da música. Beijo, João. O que eu queria dizer é que eu digo para os artistas muito que apostem num produtor, invistam num produtor, sabe? Assim, você tem um primo, um tio, uma tia em casa que não está fazendo nada e gosta de música, não sei o quê, chama ele para te ajudar a fazer tua música, a lançar teu disco e tal. Isso é importante. Então, a dica que eu daria era experimentar, sabe, Cláudia? Eu experimentaria, né? E a segunda... Nossa, eu estou me perdendo nas segundas perguntas. Eu fico emocionada com a primeira, eu esqueço a segunda. A segunda foi sobre o quê mesmo? Sobre o projeto que você falou, Porto Musical. O Porto Musical é uma convenção internacional de música e tecnologia que acontece em Recife desde 2005. Tecnologia, a gente já não está mais nem usando isso no nome, porque na época que a gente criou, a gente botou no nome porque a tecnologia estava entrando no mercado da música e transformando o mercado da música. E a gente falava sobre isso. Ainda hoje, obviamente, a gente fala sobre as ferramentas, sobre tudo isso. Mas é uma convenção internacional de música
acontece uma semana antes do carnaval e consiste em capacitação para o mercado, mentorias, pitchings de artistas e shows e masterclass. Então, é um evento basicamente com foco em conteúdo, capacitação e pensamento, e é um festival de música também, certo? Então, acontece aqui, ano sim, ano não. Eita, que massa, Carla colocou aqui. Boa, Carla, o Instagram do Acorde, adorei. E o Porto Musical e o Instagram da Fina Produção. Também tem o site da finaprodução.com.br, que é a minha produtora. Então, por lá você vai compreender melhor. O Porto Musical acontece ano sim, ano não, e vai acontecer agora em fevereiro de 2022, seja no formato presencial ou híbrido, tá? Tá ótimo, então. Tem uma pergunta aqui da Bárbara. Obrigada, Melina. Nada, querida. A Bárbara Falcon faz uma pergunta, ela não pode abrir o microfone, que está com ruído em casa, mas ela está com a câmera ali aberta. Gostaria de saber o que a Melina acha do retorno do vinil, clube de discos, e a questão da dificuldade de se produzir um disco em vinil atualmente. A fábrica mais atuante tem como prazo de entrega agora 1 ano. Meu Deus, está com 1 ano! Puta que pariu! Sim, a Polisson, é. Nossa, ó, bom, essa data de entrega aí, ela sempre foi complicadíssima em relação ao vinil, mas vamos lá. O vinil, ele, hoje, Bárbara, eu diria que ele é nesse momento, principalmente nesse momento sem show, ele é quase um fetiche, né? No entanto, quando houve essa volta do vinil recente, de uns, digamos, 8 anos para cá, 10 anos para cá, 8 anos para cá, a gente sentiu que ele é um objeto de desejo, sim, que tem rentabilidade, sim, e apesar dele ter uma produção cara e chatinha, considerando inclusive esse prazo de entrega, que agora está absurdo, né? Antes era o quê? 1 mês, 2 meses e tal. Considerando isso tudo, mas ele valia a pena, porque se a gente tem um parceiro que possa entrar com a gente, aí nesse caso específico, houve o aparecimento de alguns selos independentes voltados para o vinil, que fizeram trabalho e vem fazendo ainda trabalhos excelentes, entendeu? Agora, a gente está falando de uma mão, no máximo, de selos, né? Então, a curadoria é uma curadoria extremamente complexa para entrar nessa curadoria desses selos. Por que é legal um selo? Nesse caso específico do vinil. Porque normalmente esses selos têm uma grana para entrar junto com o artista não precisa desembolsar a produção do vinil ela é bem mais cara, ela é cara, então, mas a gente sabe que tem uma rentabilidade, porque a gente consegue vender, principalmente 300 unidades, ali o vinil, minha gente, aqui no Brasil sai ou é 300, ou é 500, ou é 1.000. Mas normalmente a gente faz assim, começa com 300, aí vende, aí se for um artista com mais renome um pouquinho, vamos para 500. Porque a produção é muito cara, a gente não pode arriscar demais. Mas a gente sente que tem saída. E é legal. Porém, isso numa situação de show. Porque numa situação de show, a gente vende disco no formato vinil, porque acho que CD não vende mais, nem em show. Ainda vendia há uns 2 anos atrás, eu diria, 2, 3 anos, ainda vendia alguns CDs em show. Hoje não vende mais, de forma que, por exemplo, o Siba foi a primeira vez na história da carreira do Siba que a gente lançou um disco que não fez em CD. Foi o Coruja Muda, né, João? João mesmo sabe disso, que é para ser nossa companhia. Todos os outros a gente fez lançamento em vinil, ou em CD. Sendo que o Coruja Muda, por exemplo, a gente só fez em vinil. Que a gente tem um parceiro para isso e a gente sabe que tem saída. Bom, em show, a gente vende bem pós-show o vinil e o merchandising.
uma camiseta legal, uma paleta, uma coisinha, uma caneca, uma coisa que a banda crie, que o artista crie, que coloque ela em contato com aquele público que leva para casa emocionado após o show. Quero guardar isso para sempre na minha lembrança. Vai lá, compra uma coisinha e leva para casa. O vinil entra aí. Sem show, isso aí vai cair. Tá? Agora, um prazo de entrega de 1 ano, minha amiga, eu já começo a pensar se vale a pena a pessoa fazer. Porque, né, quando é que isso vai chegar? Entendeu? Tá bem. Agora a Carolina Cres. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Carolina, sou cantora, compositora e sou do interior. Aqui, sou de Santana do Livramento, fronteira com Rivera, né, no Uruguai. Sou da Unipampa também, daqui do campus de Livramento. E a minha pergunta é, o que tu pensa sobre os artistas do interior, né, especificamente, né, do interior mesmo, que não estão em grandes centros, né? Muitos cursos assim que eu fiz, eu sou uma entusiasta assim, em fazer cursos e oficinas, eu estou sempre procurando oportunidades assim, porque, enfim, aqui não costumava ter muito há uns anos atrás, mas agora a fronteira está se desenvolvendo e tem tido mais esse movimento pela coletividade, digamos, mas é mais ou menos, o pessoal o pessoal custa trabalhar no coletivo e pensar no coletivo aqui. E assim, em diversos cursos e oficinas, eu aprendi que o músico, assim, me ensinaram, né, que o músico ele tem que fazer de tudo e ser de tudo um pouco, né, um comunicador, um designer gráfico, entre tantas outras coisas, né, e que às vezes sobra pouco tempo para tu efetivamente compor, né, e criar, que é realmente o que é o produto, digamos assim, né, entre muitas aspas, que tu precisa oferecer para o teu público. E aí eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, assim, acredito que muitas coisas tu já tenha respondido, né, sobre a questão do coletivo, da coletividade, da gente procurar se associar, né, mas quão importante para ti é a divisão de tarefas e como funciona para os artistas do interior, se tu conhece alguns, se tu já trabalhaste com algum, porque realmente é um pouquinho mais difícil a gente se movimentar, mas acredito que tudo é possível, assim. Obrigada. Obrigada, Carolina. Vamos lá. Eu acho que a divisão de tarefas, eu acho que todo artista é um pouco produtor. Eu parto desse princípio. Porque entenda o seguinte, o artista, ele está tratando da sua própria vida, né? A carreira dele é a vida dele, né? Produtor nenhum, por mais sintonia que tenha com ele, vai entender tão profundamente as suas necessidades, as suas expectativas, como ele, o próprio artista em si. Então, eu acredito muito nesse trabalho feito em conjunto. Se o artista tiver a sorte de encontrar um produtor que divida Acho que travou um pouquinho. Vocês me escutam? Tá, eu acho que Sim, foi lá, então. Então foi o dela. deu uma travadinha. Melina, se você estiver escutando, você está travada para nós. Logo na hora, né, Carolina? Vamos só vamos esperar um pouquinho, que eu acho que ela consegue voltar. Vamos ver aqui. Aí, voltou. Voltou! A Carolina já estava desesperada. Não, eu ia inclusive falar sobre isso. A internet daqui de casa está um pouco instável, e aí poderia cair. Tanto é que caiu. A gente está se encaminhando já para a reta final, né, Melina? Tá. Assim, Aí eu estou roteando aqui pelo meu celular, não tem problema nenhum, imaginei que isso fosse acontecer. Mas vamos lá, agora vocês me escutam, né? Tá. Então, se a gente puder trabalhar junto, Carolina, com o produtor, dividindo tarefas, eu acho a coisa mais importante do mundo. Eu acredito demais. Eu não acredito, por exemplo, naquele artista
que coloca a carreira dele, por mais dinheiro que ele tenha, por mais público que ele tenha, que coloca a carreira dele na mão de um produtor, vira as costas e vai embora. Eu não acredito que esse artista vai ser feliz ou que as coisas com ele vão deslanchar. Pelas duas mãos, pelas quatro mãos, na verdade, ele vai surtir muito mais efeito. Primeiro porque é mais gente pensando junto, né? Eu diria que as pessoas às vezes elogiam, né, meu trabalho com Tássia, por exemplo, ou com Siba, por exemplo, né? Ou com a Sofia, que é uma pianista daqui novinha, então faz uns vídeos incríveis, né? Internet. Os vídeos que faz a Sofia, não tem nada a ver com isso, sabe? Assim, e a troca com Tássia e a troca com Siba, ou seja, não é tudo que está sendo feito ali ou que está sendo mostrado que tem a mão do produtor, o artista está tocando ali. Tássia Reis já tem um nome, por exemplo, o Siba já tem um nome, por exemplo, na hora de postar no Instagram, quem está postando são eles. Porque a gente ainda não tem condição financeira durante a maior parte do ano de ter uma equipe fazendo isso ou de ter uma agência fazendo isso. Então, quem está ali são os próprios artistas. Então, isso é uma coisa que vai acontecer, sim, durante a vida toda, a não ser que, claro, deslanche para uma coisa muito maior e você tem uma equipe muito maior e tal. Então, faz parte. Essa divisão essa multitarefas do artista realmente faz parte. E é o que atrapalha, sim, o processo criativo. Sem dúvida. Não tem como não atrapalhar. Eu sei que atrapalha e aí resta você organizar esses horários, né? Em relação à música do interior, sim, eu trabalho, né? Porque o Siba, por exemplo, que aquela historinha que eu contei quando a gente começou a fala, Siba tinha um grupo. Ele, nessa época que a gente começou a trabalhar junto, ele morava no interior, na zona da mata de Pernambuco, que é onde, inclusive, João Paulo está. E ele tinha um grupo lá em Nazaré da Mata, que era Floresta. E era este grupo que fazia toda a turnê internacional, fazia todas as turnês, fazia os shows. Foi com esse grupo que eu tive, digamos assim, mais diretamente contato com, digamos assim, uma música feita mais fora da região metropolitana do Recife, fora da capital, né? E o trabalho também com o mestre Anderson Miguel, e que também foi feito. Então, para os artistas do interior, e no caso específico daqui de Pernambuco, que normalmente são artistas, esses que eu trabalho, são artistas também muito ligados à cultura popular, eles têm o triplo de dificuldades. Por quê? Porque as gestões públicas municipais normalmente não são muito espertas com a questão cultural. Quando são espertas demais. Ou não pensam a música como um todo, o mercado como um todo e tal. Então, a luta deles é uma luta muito maior. A luta deles, por exemplo, é o fato de que os recursos dos editais, os recursos estão muito concentrados na região metropolitana ainda. Os projetos aprovados estão muito concentrados nas regiões metropolitanas. Então, toda a dificuldade que os artistas da capital têm, os artistas do interior, eles têm o triplo. Às vezes, a falta de tecnologia das secretarias de cultura fazem com que eles tenham que vir para a capital para assinar um documento, para dar entrada numa coisa. Só isso já mostra a dificuldade logística das coisas. Então, para esses artistas do interior, a política pública ela deve ser muito mais atenta, muito mais eficaz. E deve, na minha opinião, inclusive existir cotas, mesmo. Porque se não existir cotas, essa galera fica sem ter possibilidade de exercer os seus trabalhos. Então, assim, é muito importante que se olhe tanto para a periferia, para os artistas da periferia, quanto os artistas que estão afastados dos centros,
e das capitais, com outro olhar, né? Com outro olhar. Contemplada, né, Carolina? Olha, pegando carona só para a última perguntinha, tá, Melina? Eu tô assim, eu acho que é muita coisa para ver. Eu vi que a Melina participou de uma série de outros debates, gente. Procurem no YouTube um monte de debate que a Melina tem. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente se encaminhar e também não ocupar demais, né? Viram que ela é super ocupada e que muita coisa a gente ficaria aqui até amanhã perguntando para ela. Mas, Melina, eu queria te ouvir um pouquinho, né? Assim, a gente falou de homogeneização do campo musical, falou das disparidades, e agora nessa última fala você recupera um elemento crucial que, assim, até na formação do curso os alunos têm na medida teórica, a gente sempre indissocia teoria e prática, pelo menos eu. E você foi falando, eu fui recuperando assim, o quanto que agora na prática, na vida, de novo, com o tema de políticas culturais, a gente vê a disparidade de novo com a Lei Aldir Blanc, até coloquei aqui no chat. Ou seja, as dificuldades também em acessar o recurso, as dificuldades, primeiro, em ter o recurso, porque foi um movimento do campo da cultura, não foi um movimento político, né, voluntário, um movimento do campo da cultura que pressionou, a lei chegou, a lei chega e a dificuldade de aplicação dos recursos e a disparidade. Você tem uma análise, como é que você tem observado isso no campo específico da música? Assim? Fiquei curiosa. Eu vou só pegar um gancho do que você falou, pessoal. Olha só, a gente no YouTube do Porto Musical tem. Ah, não, não tem não. A gente ainda não botou. Esquece que eu ia falar. A gente vai botar ainda. Esse ano teve o Porto Online e a gente teve 3 workshops muito interessantes. Um tratava de direito autoral, outro tratava sobre distribuição musical, e tinha uma fala minha que foi da aula do início, da abertura do Porto, que foi muito legal. Quando a gente disponibilizar, eu falo. Tinha achado que a gente tinha, mas eu me lembrei que não, tem uma situação rolando. Mas, respondendo a tua pergunta, Cá, a Lei Aldir Blanc, apesar de, em algumas situações, ela não ter alcançado a ponta como a gente queria, como deveria ser, ela, em algumas situações, alcançou. Em alguns lugares, alcançou a ponta. E apesar dos editais, e no caso de Pernambuco, por exemplo, que teve problemas sérios nos editais daqui, algumas proibições, e alguns governos foram muito conservadores na execução da Lei Aldir Blanc, como é o caso do governo de Pernambuco, a quem eu sou crítica, como agiu com a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu, eu penso, a minha análise em relação ao que eu troquei no Brasil, à exceção de poucos lugares, a Lei Aldir Blanc conseguiu mostrar que a força do coletivo e da pressão pública, da sociedade civil, conseguiu mobilizar, sim, as gestões públicas para fazer com que o recurso escoasse. Mesmo assim, ainda não foi como a gente gostaria, porque, por exemplo, houve muita sobra. E essa sobra que houve aconteceu justamente por conta dos governos que foram conservadores e se justificam as suas atitudes por conta dos órgãos controladores, que eu entendo. Claro que tem os órgãos controladores, Tribunal de Contas, Procuradoria e tal. Então, eles têm que fazer tudo dentro dos conformes, porém, numa situação de emergência, de gente que está passando fome, que está sem emprego, que está vendendo instrumento para poder comer, é preciso arriscar. É preciso fazer com que se haja emergencialmente. É preciso celeridade, agilidade para que esse dinheiro seja executado rapidamente e chegue na cadeia inteira, e chegue na ponta inteira. Entendeu? Na ponta. Então, apesar de ver algumas situações em que houve um conservadorismo e um medo e uma covardia, a palavra é essa, e a covardia de alguns governos em lidar com a lei, fazendo com que ela não tenha sido amplamente executada, o seu dinheiro executado, a gente teve a prova de que é possível se mobilizar e é possível escoar rapidamente um recurso.
Pode melhorar? Pode e muito, deve muito, mas em algum nível foi feito, entende? E de forma que as sobras, que foram muitas, agora irão para a Lei Aldir Blanc 2.0, né? E as pessoas que não acreditavam na lei e não quiseram propor, têm a prova de que precisam propor. Porque aconteceu. As pessoas aqui em Pernambuco, por exemplo, pegaram. Quem propôs, pegou. Entendeu? O auxílio. Então, é isso. Então, e tem uma coisa que também eu acho em relação a esse momento, que é uma coisa meio assim, Lei Aldir Blanc versus pandemia, versus gestão pública, versus que, por incrível que pareça, apesar da gente ter os planos estaduais de cultura, o Plano Federal de Cultura, o Fundo Nacional de Cultura, né, o FNC, que foi o dinheiro que estava lá, que foi para a Lei Aldir Blanc, né, e que a gente tinha isso há muito tempo e a gente não executava. Então, eu vejo isso como um lado positivo, que a gente conseguiu botar em atividade o Plano Nacional de Cultura. Os agentes estavam preparados alguns agentes estavam muito prontos para cobrar, para mobilizar e receber esse dinheiro. As gestões que não estavam preparadas se deram mal, acho que estavam mais ou menos, tiveram que correr atrás. E isso tudo só anda com a sociedade civil pressionando, que foi o que a gente fez aqui com o acorde. A gente pressionou muito. Então, assim, precisa continuar pressionando, entendeu? E o fundo tinha dinheiro, e a gente precisa lutar para que esse dinheiro chegue na gente. E é o que vai acontecer agora com a Lei Aldir Blanc 2.0. Não pode haver sobra, porque a gente não vai ter uma terceira Lei Aldir Blanc, porque aparentemente o Brasil está sendo vacinado, aparentemente o mercado parece começar a se mover para um ambiente de uma certa normalidade, de volta de show, de volta dos projetos, né? Então, não vai ter uma justificativa de que a gente ainda está paralisado e precisa de uma lei 3.0. Então, a gente precisa... Quer dizer, existe uma linha aí que vai lutar para que a Lei Aldir Blanc exista para sempre. Mas isso é outra coisa, certo? A gente pode nem discutir isso aqui agora. Mas agora a gente precisa focar todos os nossos esforços para que as sobras da lei, que é muito grande, são milhões e milhões de reais, elas sejam executadas. E a gente, como sociedade civil, artistas, produtores, agentes, a gente precisa pressionar, mobilizar, juntar os coletivos, juntar as associações, pegar as redes sociais e marcar essas secretarias, marcar todo mundo. É isso aí, Melina. Super fala. Eu acho que é acionar esse Brasil profundo, né? Esse Brasil da Carolina, né? Esse Brasil de Jaguarão, esse Brasil da Zona da Mata, de Pernambuco. E eu acho que é bem isso que você falou, né? Esses agentes que estão nesse Brasil profundo, nas cidades mais remotas, mais longínquas, que se mobilizaram e fizeram, né, a coisa acontecer. Porque não foi de cima para baixo, né, Melina? Foi de baixo para cima. Foi do agente cultural mais né, esquecido, muitas vezes, lá no final, que se organizou e provou, inclusive, tudo que você trouxe hoje aqui para a gente, que é a força do coletivo, né? É a força das áreas, é a força da irmandade, muitas vezes, da próprio setor, né, que tem que se proteger, sim. Olha aí esse movimento da música em Pernambuco que vocês estão, né? E eu acho que isso diz muito também, né, esse movimento, pegando carona nessa última fala da Lei Aldir Blanc, isso diz muito também do perfil que rege toda a sua fala de hoje, que é o perfil da produtora, né, e que é o perfil que deixa hoje de exemplo para a gente, né, a Melina Rickson, com essa vasta experiência, ela trouxe uma pequena dose da experiência dela para nós, né? Eu acho que a gente tem hoje uma grata alegria de ter uma tarde como essa, de ter uma troca como essa, num contexto como esse, numa situação como essa, a gente pode ter a Melina aqui com a gente e pode ouvir, né? Que embora a Melina tenha falas, né, que denotam uma terra arrasada, uma questão, mas denotam também que essa força ela acontece pela irmandade, né?
essa proximidade, essa camaradagem, essa parceria que acontece e que diz muito desse perfil da área de produção de música, como você mostrou na sua trajetória, né? Os encontros, os desencontros que você teve com a área e o grande encontro final, né? Que foi essa que te deslanchou e que provocou, que eu acho que é mais importante aqui, que provocou que a Melina esteja nos oferecendo, né, a partir do trabalho dela, grandes expressões musicais de diversidade. Então, eu coloquei aqui no chat, né, os Instagrams de todo mundo, e eu espero que todo mundo tenha curtido. A gente está encerrando essa atividade, né? Foi uma grata surpresa, foi uma felicidade. Eu não sei se o Pablo quer falar alguma coisa, a Melina, para concluir também. Eu gostaria de agradecer a Melina, né? Agradecer ela pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nosso encontro. E agradecer também as pessoas que estão aqui, né, hoje com a gente, contemplando as falas da Melina, né, podendo contribuir com as perguntas, enfim. Queria agradecer imensamente, de verdade. Eu acho que isso para mim está sendo uma experiência grandiosa. Ainda poder ouvir a Melina, assim, né, porque eu sou muito fã da Tássia Reis, amo a Tássia Reis, enfim, e aí tá falando aqui com a produtora da Tássia Reis. E eu sou fã do Sim, tá tudo certo. Então, só agradecer mesmo, de verdade. Eu queria só dizer que a última falinha, agradecer a todos vocês, obrigada pelo convite, estou à disposição. O Porto Musical ano que vem é de 17 a 19 de fevereiro, então marca aí, ele vai ter atividades online, se tudo der certo, vai ter atividades online de workshops e vai ter atividades presenciais. E se alguma coisa der errado em relação a essa pandemia, que vamos torcer para que não dê, ele vai subir todo para o online, mas vai acontecer o Porto Musical 2022, é a 10ª edição dele, então se organizem aí. E por fim, dizer que só tem um jeito a gente trabalhar com produção, é a gente trabalhar, todo dia trabalhar um pouquinho, trabalhar, a gente precisa trabalhar todo dia um pouquinho, porque senão a gente não consegue fazer muita coisa, tá bem? Então, obrigada pelo convite, um beijo bem grande para vocês aí do Sul, que eu adoro, em breve eu quero ir de novo, saudade desse canto, e a gente fica por aqui, então um beijo bem grande, me convidem sempre, quando der eu vou ir, eu vou aceitar. Pessoal, abram suas câmeras, vamos dar um tchau para a Melina, vamos abrir o microfone, abre as câmeras. Que legal! Valeu, pessoal, obrigada. Valeu. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Beijão.